Graças e paz, queridos, estamos de volta no ar com mais uma live, mais uma tarde de muita bênção, de muito aprendizado com Deus. Hoje, com o cenário mais aberto, a gente vai estar recebendo aqui o pastor Ezequiel Ferraz para um tema maravilhoso, que é princípio de dores. É um tema aí que eu tenho certeza que vai ser abençoador para as nossas vidas. Fica com a gente, você que já está chegando aí, compartilha, tá bom? Não assiste sozinho não. Não seria quase com afronta você comer esse alimento sozinho. Compartilha, manda para frente aí, não assista só. Você que está assistindo depois, através das nossas redes sociais, você que está assistindo pela página da Igreja Só o Senhor é Deus, o pastor Ezequiel Ferraz, seja muito bem-vindo. Você que está assistindo posteriormente aí pelo YouTube, seja bem-vindo também. Não deixe de compartilhar. Bom, manda para frente, você que já está ao vivo aqui com a gente, muita gente entrando já, paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Amém? Você que já está com a gente aqui, copia o link aí, corre lá no WhatsApp, manda para todo mundo, e eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, tá bom? Use a sua rede social aí como um canal de bênção, como um canal de pregação do Evangelho. Hoje a gente vai falar sobre o princípio das dores. Vivemos um tempo escatológico, um tempo com muitos sinais, com muitas manifestações, e temos ouvido sobre isso, temos falado sobre isso o tempo inteiro. Os sinais estão aí manifestados para que a gente possa ver, e eu quero falar um pouquinho desse tema, e eu já quero chamar ele para cá, nosso amigo pastor Ezequiel Ferraz, amém, que tem muito a acrescentar para a gente aqui hoje. O microfone lá. Amém, eu tenho certeza que vai ser bênção para as nossas vidas. Amém, seja bem-vindo, meu amigo, aqui com a gente aqui. Amém. Aleluia. Amém, glória a Deus. Eu quero saudar todos vocês com a graciosa paz de Jesus. Nós estamos aqui felizes, muito alegres de estar aqui hoje nessa live. Eu tenho certeza que vai ser um tempo, assim, um tempo de Deus, um tempo de renovo para a vida de cada um de vocês. O tema é excelente, tem muita coisa para se falar. E se eu fosse você, eu não perdia nem um minuto. Já pegou caneta, papel aí, já compartilhou. Queridos, alguns temas não dá para você assistir sem anotar nada. A nossa mente ela não tem essa capacidade de arquivar tantas coisas, de guardar tantas coisas. E a gente precisa da caneta, do papel nessas horas para poder guardar muita coisa, porque senão depois você olha e fala, poxa, tanta coisa boa eu não consegui arquivar, não consegui pensar. Então pega caneta, papel, Bíblia na mão. Não dá para assistir sem a Bíblia na mão, tá bom? E vamos juntos aí nesse tempo. Amém? Está entrando alguns irmãos aqui já. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vocês aqui, o Senhor já vem dando o simpósio de escatologia lá na igreja para os irmãos. Fala para a gente um pouquinho aí de como está sendo esse tempo que levou o Senhor a esse tema também. Amém, queridos. Primeiro é o cenário mundial, né? O que nós estamos vivendo. Eu acho que não tem como a igreja fechar os olhos hoje para tudo que está acontecendo, e uma coisa me despertou grandemente foi já nessa pandemia, né? Com tudo isso que a gente tem visto, e o Senhor colocou no meu coração hoje dois temas que nós temos pregado de forma exaustiva na igreja. O primeiro, queridos, é salvação. O mundo precisa entender que salvação só há em Jesus e não há outro caminho, não há outra escolha. Jesus é o caminho, Ele declara ser a verdade, e nós precisamos pregar isso com a simplicidade da palavra. E o segundo tema é também o segundo tema mais pregado dos discípulos, né, dos apóstolos, e também é o segundo tema mais falado na Bíblia, né, que é volta de Jesus, retorno de Cristo. E nós temos visto isso, né? Eu gosto de dizer assim, pastor, às vezes eu acredito, né? Parece ser que quando você liga o jornal, às vezes eu sempre assisti o jornal lá em casa, e às vezes eu imagino que aquele cara, o âncora do jornal, parece que ele, antes de ler as notícias, parece que ele leu a Bíblia antes. Ele leu ali o que Jesus falava do fim dos tempos, e quando ele vai ali apresentar, parece que ele está, em vez de falar as notícias, parece que ele está dizendo para a gente o cumprimento das profecias. Nós estávamos conversando nesse instante aqui a respeito disso, a respeito do anestesiamento da igreja, e nós não podemos mais viver dessa forma, precisamos abrir nossos olhos. Então foi isso que nos levou, né, a partir desse momento, a pregar um pouco mais sobre retorno de Cristo, volta de Cristo, né, sobre escatologia. Não dá para a gente ficar mais alheio, né, pastor? Há tantos sinais,
tantos sinais que têm surgido. A gente teve, eu não soube de comentários aqui de Conquistense, mas eu vi no jornal que abalou uma parte aqui de Conquista há alguns dias. Então a gente, às vezes eu me pergunto assim, se o terremoto é um choque de placas tectônicas e o Brasil está em cima de uma única placa, na verdade, a América do Sul, a gente está batendo em quem? Está batendo em quê? Então é uma situação que nem a geologia consegue explicar, e a gente não consegue ver outra coisa, outra explicação que não seja a volta de Cristo se aproximando, os sinais de Mateus 24 que estão se cumprindo nesses dias e que muito mais vai se cumprir, né? Muito mais vai se cumprir. Bora ler o texto? Vamos sim. Mateus 24, 3 ao 14. É o texto que vai dar tema. Vocês podem comentar aí, a gente está com acesso aqui pelo outro celular do pastor Ezequiel, e estamos acompanhando, viu? Pode deixar seu comentário aí, sua pergunta, na medida do possível. Não sei se a gente consegue terminar o tema hoje, mas a gente vai tateando aqui, tentando remir o tempo. Amém? Mateus 24, a partir do versículo 3, Jesus começa a dizer assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assisteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Acho que esse versículo 8 aqui, ele é o ponto-chave da escatologia. Exato. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e serão odiados, sereis odiados de todos os gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amém. Eu gosto de olhar a Bíblia como um todo, né? Nós sabemos que a Bíblia ela se auto-interpreta, e quando nós vamos buscar qualquer tipo de interpretação, seja passagem profética ou qualquer tipo de passagem, nós precisamos buscar na própria Bíblia. Tem algo muito interessante para mim, que eu queria começar falando sobre isso, que acontece com Davi. Lá em 1 Crônicas capítulo 12, a Bíblia fala que é quando ele começa a iniciar o seu reinado. E ele começa a separar homens para compor o seu exército. Um desses me chamou muita atenção, do que ele chamou, que foi da tribo de Issacar. A Bíblia fala, pastor, que ele chama 200 homens da tribo de Issacar. E quando perguntam para ele por que ele chamou esses homens, ele dá uma resposta que é muito interessante. Ele diz assim: é porque eles são conhecedores dos tempos, das épocas. Para uma guerra isso é muito importante, né? A ciência hoje diz que se, por exemplo, se uma potência militar dessa aí, se ela conseguisse ter controle do tempo, se ela conseguisse fazer chover, se ela conseguisse fazer nevar, isso aí faria com que ela se tornasse a maior potência de todos e ganhasse qualquer uma das guerras. Davi já entendia isso lá, né? Há 3, 4 mil anos praticamente atrás, ele já entendia disso. Então ele chama o pessoal de Issacar para entender, para que ele desse respaldo ao seu exército de conhecer o tempo. Eu acho isso interessante porque nós como igreja precisamos entender isso, pastor. Nós precisamos acordar e precisamos começar a entender o tempo. Uma coisa que me entristece muito é quando colegas, amigos, pastores, obreiros, né, e que estão à frente de igrejas, por exemplo, se abdicam de pregar a palavra porque acham que não têm o conhecimento, que não têm a capacidade de falar sobre temas como esse. E a gente sabe que isso não é uma verdade, porque a palavra é o poder de Deus, é o Evangelho em ação, é o Espírito Santo. Basta a gente simplesmente se colocar, né, na posição que Deus quer. Então a Bíblia fala sobre que Davi ele chama esses homens como os conhecedores do tempo. E se tem uma época, pastor, de mudanças, meus queridos que estão nos assistindo, se existe uma época de mudanças, é essa agora. Nós precisamos estar atentos. O senhor falou muito bem, meu amigo. O tema, talvez o texto principal se encontra no versículo 8, quando ele fala sobre princípios de dores. E a gente tem que remeter um pouquinho lá ao grego, né? Porque quando Jesus fala de princípio de dores, essa dor que ele está falando aqui,
não é qualquer tipo de dor, né? É uma dor que se arremetia à dor de parto, né? Hoje nós chamamos essa dor de contrações. E meu querido, deixa eu te falar uma coisa, você que está nos assistindo, anota isso aqui agora, porque isso aqui é essencial para você entender todo o restante de nossa live, todo o restante desse estudo. Contrações, o que são contrações? Quem é mulher e já teve filhos sabe, nós somos pais, eu já acompanhei minha esposa com 2 filhos, entenda um pouquinho também. A mulher, quando ela está chegando a hora dela ter o filho, ela começa a sentir dores que nós chamamos de contrações. Essas dores, ela é em um determinado tempo, ela é espaçada em tempo, e ela também tem um nível, né, de impacto, de dor realmente, né, um nível de dor. Com o passar do tempo, pastor, o que acontece? As contrações elas se tornam em tempo menor, né? Ela começa a sentir dores em tempos menores, e a dor com ímpeto ainda maior. É exatamente isso aqui que Jesus está falando. Esse princípio de dor, Jesus está falando assim, vai começar, e a partir do tempo, quanto mais tempo passar, isso vai ser mais evidente, isso vai ficar mais destacado, e o mundo vai sentir ainda mais. Jesus é maravilhoso, é extraordinário, porque Jesus ele pregava de uma forma muito simples, coisas tão complexas como essa, né, de escatologia, mas Jesus trazia de uma forma tão simples, né, e ele traz uma figura de linguagem muito nossa, porque quando ele traz, né, a questão do parto, da dor de parto, era algo que era experimentado por qualquer um ali, e isso é interessante porque Jesus também nos traz uma outra revelação. A gestação humana, pastor, é de 40 até 42 semanas normalmente, né? Com toda a tecnologia hoje que nós temos na medicina, o médico ele faz ultrassom, ele sabe o sexo do bebê, tudo, mas normalmente ainda não se consegue precisar qual é o dia e qual é a hora que esse bebê vai vir ao mundo. Talvez você pode dizer assim, pastor, mas já tem o parto cesariano, mas eu estou falando que é de parto normal, normalmente não há. E uma outra coisa que eu acho muito interessante, pastor, que também confirma a profecia de Jesus, é que a mamãe, antes dela, quando ela começa a sentir as contrações, quando ela começa a sentir a dor, ela sabe que o filho está vindo. Então o que ela faz? Ela arruma tudo e deixa tudo preparado para quando a criança vir está tudo pronto. E isso, queridos, é uma exortação para a gente. Nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo. Se prepara. Salomão vai escrever em Eclesiastes que é um tempo e um modo. A gente foca muito em Eclesiastes 3, que ele diz que é um tempo para todas as coisas, mas aí Salomão avança um pouquinho e ele vai dizer assim, é um tempo e um modo para todas as coisas. E por que ele fala isso? Porque à medida que o tempo muda o modo. A gente se comporta numa linha no verão. No verão a pessoa vai para a praia, ela veste roupas finas, ela quer jogar bola, ela quer sair para a rua, se expor. A casa, o ambiente da casa é incômodo porque ele abafa. Mas quando chega o inverno a gente quer se aquentar, a casa se torna o melhor lugar para estar, né? A cama que antes cedia a gente agoniado, ela agora é um lugar extremamente confortável. As roupas mudam, o comportamento muda, a alimentação muda. Então, entender o tempo para entender o modo, ele é fantástico, porque muita gente também entendeu o tempo, mas ele não mudou o modo. Ele entendeu que as contrações aumentaram, que as dores estão, infelizmente, ainda há casais assim. Eu já vi um caso desse que as contrações estão chegando, os dias estão se aproximando e o casal permanece tranquilo. E aí fala assim, olha, chegou o dia de nascer, poxa, mas eu ainda não comprei nada. Teve sinais muitíssimos. Ele entendeu o tempo, mas não entendeu o modo. O tempo exigia um modo de aceleração. Então, no âmbito espiritual, tem muita gente que já compreendeu o tempo. Não, o tempo é do fim, Jesus está voltando. A questão é, você mudou o modo? Ou você continua tranquilo? Eu estou vendo que as contrações aumentaram, eu estou vendo que está chegando um tempo, mas eu continuo estagnado. E aí, tem uma frase de Jesus na carta, a igreja de Tiatira, se não me falo agora, acabei de dar 7 cartas de Apocalipse aqui, não posso passar essa vergonha. Ele fala assim, prepara, quando não, eu virei a ti como um ladrão. Ou seja, esteja preparado, senão eu vinha você como um ladrão. Acho que a igreja de Tiatira, realmente. E o que Jesus está dizendo? Quando não eu virei como um ladrão, ou seja, só será como um ladrão. A vida de Jesus, ela só é repentina e inesperada para quem não está preparado.
A vinda de Jesus não vai me pegar de surpresa se eu estiver esperando. Se eu estou esperando a vinda de Jesus, não tem como ela me surpreender. Eu estou esperando, eu quero que ele venha agora. Mas quem não mudou o modo, ele entendeu o tempo, mas não mudou o modo, ele continuou tranquilo, fazendo planos, como nos dias de Noé casava, ele dava-se em casamento, ele fala de coisas que estamos fazendo hoje, coisas que estamos planejando para o futuro, dar-se em casamento ali ao noivar. Normalmente o noivado antigo durava em torno de 1 ano. Então, quando fala nos dias de Noé casado, sentavam-se em casamento, ou seja, faziam compromissos hoje e planejavam coisas para mais tempo. Então, eles não acreditavam no dilúvio. E a Bíblia ela vai comparar a volta de Jesus a esses dias de Noé. As pessoas estão fazendo coisas hoje e planejando o que vão fazer o ano que vem. E aí vem uma pandemia como essa para nos mostrar o quê? Que a gente não tem controle de nada. Porque a gente estava aqui como igreja, pastor, em janeiro, planejando o ano inteiro. E aí chega em março, a gente perde o controle de tudo. Eu converso com comerciantes aqui na cidade, empresários, que eles falam comigo dizendo: olha, eu comprei 50 mil mercadorias, dia 5 de março, o comércio fechou dia 20. Comprei 15 mil. Quantos comerciantes estão falando isso comigo? Poxa, eu fiz parcelas de 5 mil reais para pagar por mês, e agora o comércio fechou dia 20 de março. Falando de Vitória da Conquista. E eu passei 3 meses fechado, estou voltando agora com o comércio. Então, assim, esse tempo veio para nos lembrar do que a Bíblia já dizia: não faça plano sem antes dizer se o Senhor me permitir. Sim, verdade. Então, nós já estamos entendendo o tempo. Acho que o tempo não é nem um problema, porque a gente vê até um povo lá do mundo que não entende arrebatamento dizendo é o fim do mundo. Então, eles não entendem que arrebatamento, eles falam: tem um negócio chegando, é o fim do mundo. Então, o tempo foi entendido. O que falta ser compreendido? O modo. Se eu entendi o tempo, eu preciso me comportar como esse tempo. Eu estou no inverno me comportando como o verão, eu estou no verão me comportando como o inverno. Você entendeu o tempo? Se comporte como tal. Precisa mudar o modo, precisa mudar vestimento, precisa mudar o comportamento, precisa mudar a alimentação, precisa mudar tudo, porque o modo ele segue o tempo e não o contrário. Sim. Então a gente está vendo o tempo da volta de Jesus. A gente percebe: Jesus está voltando, os sinais estão aí, está tremendo, é pestes, é pragas. Mas o que eu tenho feito a respeito disso? Eu mudei o modo de algum jeito? Ou eu simplesmente estou no mesmo modo que eu estava há 10 anos atrás? Sim, verdade. E é momento da gente intensificar isso mesmo, querido, essa autoavaliação. É interessante tudo isso, porque, como a gente disse, Jesus ele foi e é, né, o maior professor que já passou, o maior mestre que passou na história da humanidade. E Jesus ele ensinava coisas complexas de uma forma muito simples, que do doutor ao iletrado todos conseguiam entender. E nessa passagem aqui Jesus não faz diferente. Se você não conseguiu entender até agora, durante essa live aqui nós vamos te dar aí pelo menos, se der tempo, nós vamos te dar aí pelo menos 11 bons motivos para você abrir seus olhos, literalmente. E a gente quer seguir baseado em Mateus 24, não é isso, pastor? Não tem como folhear toda a Bíblia, queridos. Nós iremos vamos pincelar, mas nós queremos nos basear em Mateus 24, por isso é interessante até você manter sua Bíblia aberta, como o pastor falou, e fazer anotações aí, se for possível, né? Então vamos começar, né, pastor? Sim. Vamos começar lá. Então, queridos, Jesus falou das contrações e é interessante que você entenda muito bem isso. Contração. O que é contração? O significado de contração. São dores e que vai ampliando com o espaço de tempo e com a intensidade, né? Quanto menos tempo, mais a intensidade das dores vão tendo. E Jesus disse: em cada desses sinais que a gente vai dar aqui para vocês, entenda assim: durante o tempo, durante essa era, durante esses 2000 anos, desde que Cristo profetizou, essas dores só vêm se intensificando. E eu quero dizer para vocês que isso não é papo de teólogo, isso é papo científico, né? São cientistas, são eles lá fora que comprovam isso. O primeiro, menos um pouquinho, que nós vamos falar, que é falsos cristos, né? Jesus diz que o primeiro, talvez um sinal que ele dá aqui, primeiro que ele enumera primeiro, ele coloca sobre falsos cristos. Aí é importante, pastor, a gente falar sobre falso Cristo, sobre o que é Cristo primeiro, né? Sobre o que é a palavra Cristo, que ela, primeiro Cristo é grego, né? E é igual à palavra hebraica Messias, tem a mesma consonância, né? E quer dizer consagrado, ungido, né? Aquele que foi separado para algo, né? E durante toda a história da humanidade, queridos, na verdade, você pode dizer isso: pastor, mas sempre teve, na história da humanidade sempre teve Messias. Cada cultura tem seu Messias, né? Tem o esperado, aquele que viria, né?
Cada cultura tem isso, isso é história antiga. Jesus predisse isso, ele falou, né, que veriam falsos cristos. Sabe o que eu acho interessante, pastor? É que quando Jesus proferiu isso na Judéia, a gente sabe por causa de Flávio José e de outros historiadores, né? A Judéia era infestada de messias, de homens que se diziam ser o Cristo, ser o enviado por Deus. Depois que Jesus morre, 12 anos após Jesus morrer e ressuscitar, né? Lá em Atos, no capítulo 5, já vai nos dizer sobre dois homens, né, que se declaravam Cristo, né? Que era um que se chamava Judas, né? E o outro que se chamava, até anotei o nome dele aqui, não me passou. Mariel faz menção deles, né? Isso, que era Teudas, né? Teudas e Judas, né? E esses caras se diziam ser o Cristo, ser o Messias, ser aquele que era esperado. Eu estou falando isso para vocês porque João vai nos dizer na carta que realmente apareceram muitos Cristos. Ele vai falar sobre o Espírito Anticristo, inclusive, lá em 1 João, né? Que já estava reinando, que já estava sobre a terra. E uma das profecias de Jesus que se cumpre em relação, inclusive, a esse princípio de dores, é o que alguns teólogos gostam de falar, que é lá no ano 70, né? Quando o general Tito ele invade a cidade de Jerusalém, e é quando, queridos, Jerusalém é completamente destruída e os judeus são dispersados, né? Pelo mundo ali, pelo menos o pessoal de Jerusalém é dispersado pelo mundo. E agora o que a gente não sabe dessa história é que essa rebelião só acontece porque em Jerusalém havia um homem também chamado Judas. O nome Judas era muito comum, né? E havia um homem chamado Judas que ele se autodeclarou Cristo ungido e ele incitou, né, aquele... Na verdade, Judas ele é uma versão grega de Judá. De Judá, exatamente. De Judá. Então, como foi a única tribo que sobreviveu, todo mundo queria botar esse nome no filho. Né? Judá. Judas é um grego de Judá. Existem centenas de nomes que a gente tem no Novo Testamento que são nomes básicos, como Saulo e Saul, né, e tantos outros nomes aqui que a gente passa despercebido. Verdade. Então, esse Judas, ele incita principalmente os religiosos. Por que, queridos? Por que os judeus até hoje não aceitam Jesus como seu Messias? Porque o judeu ele está muito mais voltado a um Messias político, mais uma figura que vai simbolizar, ou que simbolizaria, né, uma supremacia, vamos colocar assim, que elevaria o povo judeu àquilo que eles se colocam, né, como eles querem se colocar em um pedestal, em separados por Deus, né? Então, como Jesus ele veio com uma mensagem muito mais trazendo o reino de Deus de uma outra forma, que naquele momento eles não entendiam, eles buscam até hoje esse Messias, é o que vai dar chanceler, né, para o anticristo depois, mas isso aí é para um outro assunto, né, pastor? É interessante ressaltar, pastor, a gente puxa um pouquinho dessas questões do original, que duas palavras que elas são muito mal interpretadas, porque a gente não conhece os seus significados, anticristo e essa expressão falso Cristo. A gente associou a palavra Cristo a Jesus, né? Só que Cristo ele é uma palavra que significa ungido. Exato. Né? É uma palavra ungido. Então o sacerdote, por exemplo, Anás, ele era um Cristo, ele era ungido para ser sacerdote. Então era uma palavra que era determinada a um profeta ungido. O João Batista era uma espécie de Cristo, né? Ainda que ali, tratando de Jesus, faz menção ao Messias, ao Messiá. Então, tratando de Jesus, essa unção faz menção à vinda do Messias. Então, quando a gente bota essa palavra no seu original, falsos cristos, e a gente bota isso para falsos ungidos, a gente percebe que abrange muito mais. Alguém me pergunta, pastor, o Henrique Cristo, esses caras são os falsos cristos? Não, esses são só uns doidos que tentam ganhar publicidade. Charlatões, né? Não tem a ver com eles. Né? Quem são os falsos ungidos? Aí agora a gente coloca no que a Bíblia realmente está falando. E aí a gente percebe que muito mais do que se preocupar com o Henrique Cristo, como muitos estão preocupados, os falsos ungidos, eu preciso me preocupar com o pastor que está usando o Evangelho para enriquecimento ilícito, de quem está na mídia pregando em nome do Evangelho, mas um Evangelho barato, que só fala de coisas materiais. Inúmeros falsos ungidos, né, que estão no palco da igreja, mas que na verdade nunca foram ungidos para nada. Eles se autopromoveram, muitos deles na internet. Eu estou aqui, Geisiel Santos, e simplesmente mudo meu Face para o pastor Geisiel Santos. Isso funciona. Então, tem muita gente aqui, ele se autoconsagrou. Eu ouvi esses dias atrás alguém falando algo que eu achei interessantíssimo. Ele falou: hoje a gente está numa fase que as pessoas estão jogando o olho para cima e entrando embaixo. Ele Ele mesmo já se
unge, para dizer que a unção veio do alto, ele joga o olho para cima e vai para baixo, então aquele óleo cai no céu e molha ele. Então, a gente está nessa época dos falsos ungidos. E quando a gente coloca isso a gente vê que vai muito além. Outra expressão é o anticristo. E aí João fala assim, olha, vai vir muitos anticristos. Nos últimos dias, ele fala de falsos profetas, ele fala de anticristos. E a gente foca muito assim no anticristo como personagem central, principal lá do Apocalipse, que esse há de vir sim como poder político, com poderes religiosos, mas quando a Bíblia fala de muitos anticristos no plural, a gente tem que entender que está falando de pessoas que são contrárias a Cristo, contrárias ao Evangelho. Então quando a gente tem, por exemplo, no Brasil, como tínhamos há alguns dias, um deputado que se declara, eu vou criar leis para prejudicar o Evangelho. Ele não tem interesse nenhum de ser um Messias, mas ele é um anticristo. Sim. Então são duas palavras que, se colocadas no seu ponto oficial, elas ganham uma abrangência muito maior do que aquela abrangência simples que a gente deu para ela daquele camarada que é contrário, que tenta parecer Jesus. Sim. E na verdade esse é só um charlatão, tão perigoso ou menos perigoso até do que o pastor, que na verdade não é pastor, é o falso pastor, que a gente vai chegar neles lá no 7 ali, né? Então talvez aquele que se declara, eu sou o Jesus brasileiro, não, ele é menos perigoso do que aquele que se passa por servo de Deus. Exatamente. A palavra Cristo também ela tem uma conotação de simbologia, né? Além de ter a nomenclatura de ungido, como o pastor aqui acabou de falar, ela tem uma simbologia. E o que ela simboliza? Duas coisas pelo menos: esperança e salvação. Então, tudo que é elevado a um patamar de Cristo tem que se colocar nisso esperança e tem que se colocar nisso salvação. É por isso que surgiram também, a gente pode até levar para uma conotação política, é por isso que surgiram muitos, como a gente gosta mesmo de dizer, muitos espíritos de anticristo, por exemplo, quando a gente denomina um Hitler, quando a gente denomina um Stalin, quando a gente denomina um Mussolini, quando a gente, e tantos outros, quando a gente coloca esses, a gente diz que o espírito do anticristo é porque esses caras eles não tinham uma figura religiosa, mas havia um simbolismo dele, de um povo, né, de um grupo de pessoas que depositavam nele esperança e salvação. E isso, queridos, vai mais uma exortação, uma vigilância para a gente. Cuidado em quem você tem colocado a tua esperança e cuidado em quem você tem depositado salvação. Tem que estar em Cristo, querido. O homem não pode fazer nada. Só Jesus traz esperança e salvação para nós. Eu gosto de dizer, pastor, que esses primeiros quatro contrações, esses primeiros 4 sinais, eu gosto de dizer que são os cavaleiros do Apocalipse. Porque se você parar para pensar, olha, falso Cristo, a gente acredita que o cavalo branco seja o anticristo, né? Guerras e rumores de guerra, o cavalo vermelho da guerra, né? Peste e fome, né? Que é o cavalo amarelo, não é isso? E por final, pestes e epidemias, né? Que vem logo depois, que é a da morte, né? Que é o cavalo preto. E eu gosto de dizer assim, porque Jesus ele deixa bem claro isso. Após os falsos cristos, Jesus já vai nos falar agora de uma outra coisa muito interessante: guerra e rumores de guerra. Versículo 6 aqui ele diz: olha, virei, eu ouvirei de guerras e rumores de guerras. E aí ele fala: não os assustei, é nisso que isso acontece. E essa é algo assim que durante muito tempo pessoas pegaram esse texto de Cristo e ridicularizaram isso, dizendo: esse cara se acha profeta, se dizia profeta, mas tudo que ele falou é muito óbvio. Porque guerra, desde que o mundo é mundo, desde que o homem se entende por homem, sempre houve guerra. Se você for pegar a Bíblia, desde Caim e Abel, né, ali já foi um princípio de guerra, né? E pessoas usam esse argumento, dizendo que Jesus não pode estar com certeza, não poderia estar falando com clareza, se ele estava falando algo óbvio. Guerra no mundo sempre teve, mas, queridos, Jesus está falando sobre uma intensificação dessas coisas. E aí eu quero trazer alguns dados para vocês. E para falar de guerra, pastor, eu tenho que falar do último século nosso, que foi o século XX. Nós estamos no século XXI, e o século XX, talvez, a gente ainda está no século XXI, mas o século XX talvez foi o pior século de toda a história. Foi a pior fase de toda a história da humanidade, foi o século XX. Foi um contraponto muito grande o século XX, porque do mesmo tempo que a gente teve muitos avanços, que o mundo avançou muito, nós também tivemos muitos retrocessos no mundo. O século XX é considerado o século mais sangrento da história.
Só para você ter uma ideia de como o século XX, como morreu gente, principalmente em guerra, é o que nós estamos falando agora. O século XX morreu 3 vezes mais pessoas, somente no século XX, do que em toda a história da humanidade em conflitos. Então isso dá uma dimensão para a gente de como o século XX foi sangrento. Eu gosto muito de recorrer, pastor, às fontes, né? A história principalmente. As anotações são fantásticas. Pouca gente sabe disso. Quando a gente se reúne aqui, fala, vamos para o caderninho do pastor Ezequiel, porque as anotações dele, e está ali o caderno dele. Um dia eu tomo esse caderno e não devolvo. E é interessante isso, porque eu gosto de, por exemplo, o século XX, eu tenho que entender o que foi o século XIX. O século XVIII também entendeu o século XX. Por que o século XX foi tão sangrento e por que houve tanta guerra? E para resumir, porque o nosso tempo é curto, falta de Deus, afastamento do Senhor. Século XVI, nós tivemos grandes reformas, começou a haver um desprendimento da igreja católica, foi quando aconteceram as reformas protestantes. Mas não é somente a igreja protestante que sai, que se desprende, né, da igreja católica, que tenta a reforma, né? Não é somente. O Estado também sai da igreja católica. Muitas monarquias saem da igreja católica e começam a se desprender. A partir do século XVI, como houve um grande desprendimento da igreja, entre aspas, houve um pensamento um pouco mais liberal, a Europa entrou em um ciclo que nós chamamos de iluminismo, o tempo do iluminismo da Europa. E houve uma abertura muito grande com os pensamentos. Então foi quando surgiram grandes poetas, grandes pintores, né? Grandes filósofos, grandes teólogos, né? Foi justamente nessa época que foi o século XVII, né? A saber 1700, 1800. Mas o iluminismo da Europa, pastor, trouxe uma outra coisa muito ruim, que foi a busca da razão em contrassenso a Deus. Então tudo que era feito, tudo que se falava de fé era ignorância. E para que houvesse razão, precisaria se desprender do que nós chamaríamos de fé. Então muitos homens começaram a intentar ideias que fugissem do Senhor. Com isso, queridos, acontece uma coisa terrível na Europa, que começa agora um fenômeno que a gente começa a também ver aqui na América, que se chama apostasia. As pessoas começam a se esfriar do seu contato com o Senhor, e isso abre, né, para que malucos começassem a doutrinar, principalmente os jovens. No final do século XVIII, surge um homem chamado Friedrich Nietzsche. Nietzsche é muito conhecido, é um filósofo muito conhecido, né? Nietzsche é um dos ditados mais conhecidos de Nietzsche é aquele que a gente fala corriqueiramente: o que não me mata, me fortalece, né? E Nietzsche também fala assim: se o homem olhar demais para o abismo começa a olhar para ele, querendo remeter a figura negra que há dentro do homem, né? E Nietzsche começa a pregar um Estado nacionalista, mas um Estado nacionalista, entre aspas, doentio. Ele começa a dizer que o homem, se satisfazesse o homem, tudo era válido, inclusive subjugar outros em decorrer da sua própria necessidade. Nietzsche foi o primeiro filósofo a declaradamente dizer: Deus está morto. Nietzsche também, pastor, eu estou falando isso, eu estou batendo muito em Nietzsche, porque tem muitos aí, principalmente acadêmicos, que exaltam e colocam esse cara como um Deus, e não era nada disso, a história dele não diz nada disso. E Nietzsche, ele disse assim: a criatura mais sábia que já houve se chama Satanás, porque foi o primeiro que se afastou de Deus. É brincadeira uma coisa dessa. Nietzsche morre no final do século XIX, louco. Os 10 últimos anos de Nietzsche foi loucura. Mas antes dele morrer, um tempo antes dele se colocar em toda essa loucura, Nietzsche dá uma profecia, pastor. Ele diz o seguinte: o século XX será o século mais sangrento da história. Por que ele diz isso? Porque a doutrinação já estava correndo em toda a Europa, o afastamento de Deus, o afastamento moral, o egoísmo humano, né, devido a todas as revoluções, o pensamento do homem agora, o Deus do homem era o dinheiro, porque a Europa estava no auge da revolução industrial, né? Então Deus agora era o dinheiro e tudo era em detrimento do dinheiro. Então Nietzsche fala: o século XX será o século mais sangrento da história. Em 1914 estoura a Primeira Guerra Mundial. Aí as pessoas dizem: mas guerra sempre teve no mundo. Sim, guerras regionais, pastor. Guerras em esferas globais nunca tinha havido. Talvez um país da Europa contra outro país, mas uma guerra mundial onde países da Ásia vinham lutar contra países da Europa, países da América, nunca tinha acontecido. Em 1914 acontece esse fenômeno no mundo, e é interessante que os dados da ONU, isso está lá no site da ONU, onu.org, você pode acessar.
A ONU diz que na Primeira Guerra Mundial morre, com uma perspectiva muito baixa, em torno de 20 milhões de pessoas só na Primeira Guerra Mundial. Então a gente sabe que na Primeira Guerra Mundial foi quando eles usaram os aviões, foi quando começou a usar alguns tipos de armas químicas, né? Jatos de spray, essas coisas tudo. Foi quando deixaram um pouco a pólvora somente como combustível e começaram a usar outros tipos de armamentos, né? Então na Primeira Guerra Mundial morre em torno de 20 milhões de pessoas. Mas aí, eu falei tanto de Nietzsche e até agora eu não disse por quê. Os ensinamentos de Nietzsche, os escritos de Nietzsche, ele influenciam uns camaradas aí que depois ia ter uma relevância muito grande na história. Basta dizer para vocês que um dos caras que foram doutrinados dentro da cartilha de Nietzsche foi nada mais nada menos que Adolf Hitler. Hitler comia, ele escreve o seu livro A Minha Luta, quando ele estava preso, e ele é muito baseado no que ele tinha lido dos escritos de Nietzsche. E ele tinha um ódio muito grande dos judeus, que depois no outro dia a gente pode estar falando sobre isso, né? E então ele junta toda essa consciência nacionalista que Nietzsche coloca e eleva o povo alemão, a raça ariana, né? E aí se levanta o que nós chamamos de Segunda Guerra Mundial. Só para vocês terem uma ideia, queridos, se na Primeira Guerra Mundial se mata 20 milhões de pessoas, a Segunda Grande Guerra Mundial, só nos conflitos, morrem mais de 80 milhões de pessoas, somente no conflito da Segunda Guerra Mundial. Então há um grande disparate. A ONU afirma para a gente que em todo o século XX, somente em conflitos. Eu não estou colocando aqui a guerra do Vietnã, por exemplo. Eu não estou colocando aqui as guerras civis que aconteceram na China, né? Eu não estou falando aqui para vocês sobre a invasão nipônica, né? A invasão dos japoneses na China, por exemplo. Nada disso a gente não está colocando. Mas há um dado, pastor, de mais ou menos de 180 milhões de pessoas que morreram somente nesse século XX. Então, nós vemos a profecia, algo que Jesus diz, né? Guerras, né? O aumentar da guerra, a quantidade de guerras que se aumentaria no mundo, e é o que nós vemos ainda hoje. Uma das frases, acho que a frase atual da modernidade, que eternizou a doutrina de Nietzsche, que é falado por muitos crentes, é o importante é ser feliz. Exatamente. Ela resume toda a doutrina. Então a gente percebe que muita gente eu estou todo errado, mas eu estou feliz. Exatamente. Eu estou feliz. É uma frase satânica. Então, queridos, à medida que o ser humano ele vai se afastando de Deus, ele vai despertando o seu pior lado. Porque o que nos controla, Paulo vai escrever aos Romanos dizendo que Deus colocou a lei moral dentro do ser humano. E Paulo ele dá alguns indícios, dizendo: olha, alguns Deus tirou essa lei e ele deixou a própria conta para mostrar como era o ser humano. Então, e aí Paulo vai dar indícios gravíssimos ali da situação do ser humano, que ele perdeu a lei moral de Deus. Você pode nascer no meio do mato, nunca ter tido acesso a constituição nenhuma, lei nenhuma. Você sabe que é proibido matar, você sabe que é proibido ficar com a mulher do outro, pode até fazer isso, mas sabe que é errado. E onde aprendeu isso? Porque é uma lei moral impregnada dentro de nós, que foi colocada pelo fôlego de vida do próprio Deus. É uma lei moral de Deus que nos controla, que nos regula. E à medida que o homem vai se afastando de Deus, ele vai perdendo essa lei moral. Ele vai perdendo esse senso moral, de modo que ele vai se tornando mal, unicamente mal. Ele vai despertando o seu lado unicamente animal. E ele vai deixando de ser um ser espiritual, se é que isso é possível, mas ele vai se tornando um animal instintivo, onde ele é como um leão, uma onça que nasceu para matar, nasceu para ferir, nasceu para se achar o rei do pedaço, que ninguém pode entrar na zona dele. Por que isso vai acontecendo? Porque a gente está partindo para uma fase da vida em que a gente está sendo muito mais animal do que racional, muito mais instintivo, muito mais emocional, onde eu decido e abandono a lógica, eu simplesmente acho. O resultado disso é mortes. A gente está, por exemplo, nesse momento, no próprio Brasil, vendo uma guerra política que está resultando em centenas e milhares de mortes dentro do Brasil. Quando a gente vê, por exemplo, que no âmbito, não vou entrar no âmbito político aqui, mas a gente vê, por exemplo, uma vacina como a de Oxford na Inglaterra, em parceria com os Estados Unidos, ela em estágio final e sendo recusada por governadores brasileiros porque ela foi apoiada pelo presidente. Eu vou apoiar uma vacina que está começando a ser investigada e pesquisada agora.
O Brasil está comprando estados aí, fazendo parceria com China, com Rússia, com outros países que estão começando pesquisas para a vacina. E tem uma vacina já em fase final para ser entregue, sendo recusada por questões políticas. Então você percebe que o senso moral está sendo perdido. Fica unicamente o que eu decidi a despeito da lógica. Eu não tenho compromisso com lógica, eu não tenho compromisso com a vida, eu não tenho compromisso com nada. O meu compromisso é comigo mesmo e automaticamente esse ser humano está começando a se parecer cada vez mais com o seu pai. Porque Jesus ele vai falar o que os fariseus disseram: vocês têm por pai o diabo, porque suas atitudes remetem à natureza dele. Os meus filhos, os filhos de Deus, as atitudes deles remetem à natureza de Deus. O ser humano ele está se tornando um afiliado do diabo, de modo que a sua natureza está cada vez mais se igualando à natureza do diabo. Isso vai gerar muitas mortes. Tópico 3 hoje, pastor. Vamos lá. Versículo 7. Exato. Você levantará nação contra nação, reino contra reino, está envolvido em guerras, né? Isso. Mas no finalzinho aqui a gente abrange o 3 e o 4, né? Haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. 3, 4 e 5, né? Fomes, pestes e terremotos. Fome. No mundo hoje nós temos 7 bilhões de pessoas, aproximadamente. Dessas 7 bilhões, a ONU nos diz, isso é um dado da ONU, eu tirei dela, do site dela, do dia 15/7 de 2019. A ONU diz que 1 bilhão de pessoas no mundo passa fome. Isso é interessante, muito interessante a gente falar, porque entra também nessa questão da falta de amor, da politicagem, da ganância do homem. Porque, amados, olha só, somente o Brasil, a produção de grãos do Brasil poderia sustentar o mundo inteiro. Não sei se vocês sabem disso. Nós batemos recorde na safra de soja, estamos batendo ano após ano, inclusive esse ano, com a pandemia, batemos recorde em safra de soja. O que nós produzimos dá para alimentar o mundo inteiro, mas ainda hoje 1 bilhão de pessoas estão morrendo de fome. Eu disse na igreja que essa fome não é fome, amados, de ter vontade de comer uma pizza de noite e não poder comprar. É fome da mãe pegar um pouco de barro, botar um pouco de sal, fazer uma bolacha e dar para o seu filho comer. A ONU, nesse mesmo dado, ela nos diz que a cada 4 segundos uma pessoa morre de fome. É muito alarmante isso, queridos, é muito alarmante. Um outro dado é a questão das pestes, a epidemia que Jesus nos diz. Lucas capítulo 21 vai falar também sobre isso, ele vai falar a palavra epidemia, né? É interessante, amados, que as epidemias cada vez mais vêm aumentando. Ainda que a nossa tecnologia, que o nosso conhecimento médico também tenha ampliado, mas não está conseguindo deter as epidemias. Eu vou falar somente 3 para vocês. Durante a história do mundo tivemos várias, mas eu quero falar somente 3 para vocês. No século XIV nós tivemos algo que se chamou peste bubônica, ou a peste negra. E essa peste negra, ela desolou a Europa, ela foi causada por causa das fezes, da urina do rato, né? E a falta de higiene era muito grande, então as pessoas se contaminavam e morriam de uma forma terrível. Os dados dizem que pelo menos 200 milhões de pessoas morreram. Mas é 200 milhões, pastor, não é de 7 bilhões igual hoje. É 200 bilhões de 500 milhões de pessoas que existiam no mundo naquela época. Ou seja, foi quase metade da população mundial foi dizimada por aquela pandemia naquela época. 40%, né? Exatamente, mas muita gente morreu. Um outro agora, que é bem mais recente, que é no início do século XX, que foi a febre amarela. A gripe espanhola, quer dizer. A gripe espanhola, ela chama gripe espanhola, mas ela não veio da Espanha, ela veio dos Estados Unidos, ela nasce nos Estados Unidos, mas por causa da guerra, ela é levada para a Europa. Chama de gripe espanhola porque a Espanha ela era um país mais neutro, então ela não se envolveu tanto na guerra, e ela tomou medidas preventivas igual a gente toma hoje, das pessoas usarem máscara e se afastarem, né? Mas nas trincheiras, amados, muitas pessoas morreram dessa gripe espanhola, né? E dados nos diz também que por volta de 115 milhões de pessoas morreram devido à febre espanhola. É interessante que eu acabei de falar para vocês que morreu em torno de 18 milhões, segundo os dados da ONU, na Primeira Guerra Mundial. E já na febre espanhola, a gente vê um dado passando das 100 milhões de pessoas. Ou seja, morreu mais gente de peste do que na própria guerra. E o que me chama mais a atenção é o que nós estamos vivendo hoje, Covid-19. É interessante, queridos, porque o homem batia no peito e dizia: não, nós temos todo o conhecimento, isso não vai acontecer, as nossas vacinas são eficazes. Aí aparece um vírus
em que países que se diziam com os melhores hospitais do mundo não conseguiram reprimir essa doença. Essa doença ela veio de uma forma que ela nivelou todos os homens, porque a gripe espanhola, a peste bubônica, a varíola e todas essas, a malária, todas essas eram doenças de pobre. Quem pegava era pobre, que morava na periferia, que não tinha higiene, né, não tinha saneamento básico. Mas o Covid ela igualou todo mundo, de rico a pobre, todo mundo se expôs ao problema e se expôs à própria morte. Terremotos, queridos, nós acabamos de dizer aqui, terremotos. Eu tirei uma matéria da BBC de Londres, no dia 27 de 11 de 2017, um cientista postou lá um estudo que ele fez. Ele dizia assim, ele estava dizendo que o nível de terremotos iria aumentar drasticamente no mundo, isso em 2017, iria aumentar drasticamente no mundo, e ele corroborava isso ao fato de que está acontecendo um desaceleramento na Terra. Eles vão procurar um bocado de desculpa, queridos, mas a gente sabe que o fundo mesmo é bíblico. E é interessante que na Judéia de Cristo, não havia tantos relatos de terremotos. E Jesus profetiza isso em uma escala global. Isso não somos nós que estamos falando, não é os teólogos que estão falando, é a ciência. A cada ano que passa, o índice de terremotos, maremotos, de vulcões aumentam de uma forma exponencial no mundo, e a gente vê Jesus profetizando tudo isso. Uma coisa é a gente falar, você vai ter terremotos no momento que a gente está vivendo, com o histórico dos nossos dias. Sim. Outra coisa é Jesus profetizar em um tempo que não havia um histórico disso, né? Que não havia nenhum tipo de histórico que comprovasse. Não, era muito raro, né? Pestes, em um tempo em que não havia histórico de pestes. Então, não há como ignorar a Bíblia, pastor. Verdade. Não há como ignorar os relatos bíblicos. Não há como a gente olhar para isso e simplesmente fingir que é só uma coincidência. A Bíblia profetizou coisas que é muito clara. Eu volto um pouquinho antes, e é até irrelevante para essa questão da live de hoje, mas tem uma profecia de Isaías que é interessantíssimo, e ele fala da volta de Israel ao seu território, e no tempo que Israel estava no território, Israel estava lá, não tinha saído, mas ele fala da volta, e ele vai descrever assim: quem são esses que vêm voando como pombas, olhando pelas suas janelas? Ora, a gente está falando aí de mais ou menos 500 antes de Cristo. Então eu falei que 1500 agora não, que já seria impossível. Exato. Israel vai voltar voando como pomba, olhando pelas janelas. Ele vê uma visão, e o que ele vê na verdade é o retorno dos judeus a Israel em 1948. Exatamente. E Isaías vê eles voando de avião. Essa é a verdade. Só que Isaías não consegue discernir o que é aquilo, ele nunca viu um negócio daquele. Ele diz: eu vi o povo voando como pomba, mas eles estavam dentro da pomba e olhavam pela janela. Então, assim, são detalhes da profecia bíblica que é muito precisa, é muito fantástica, é muito fascinante. E a gente vê a Bíblia se cumprindo nesses dias, em um detalhamento tão preciso, que a gente precisa levar isso a sério, queridos. Não basta entender o tempo, entenda o modo. Não basta eu entender que Jesus está voltando, eu preciso me comportar de modo a esperar a volta de Jesus, ou serem pego de surpresa. Não basta você ouvir tudo isso aqui, fazer uma série de anotações, e de repente você tem toda a informação, se você não tem uma vivência. Salmos 34, provar e ver de que o Senhor é bom. Sabe, mais do que estudar, o Senhor quer ser provado, experimentado. É uma questão de vida. Viver com Deus, isso está além de estudar Deus. Então é tempo e modo. A palavra para esses dias que arde no meu coração, pastor, é tempo e modo. A gente precisa se comportar de acordo com o tempo. Exato. Porque a gente está, Paulo vai escrever dizendo: desperta do sono, porque estamos mais perto agora da nossa salvação do que quando aceitamos a fé. A cada dia que passa, as dores elas estão se intensificando e a frequência diminuindo. Pastor, sempre teve guerra, mas era uma a cada 100 anos. De repente a gente tem rumores de guerra o ano inteiro no jornal.
Sempre teve terremotos, sim, mas era um a cada 1000 anos. De repente a gente tem, por ano, aí, uma média de 200 terremotos pelo mundo, né? Sempre teve fome, teve, mas nunca teve nos níveis que estamos tendo hoje. Sempre teve peste, teve, mas era com uma distância de uma para outra muito grande, e não do modo que a gente está tendo hoje, que entre as pequenas e as grandes estão se emendando. Exatamente. Então, voltando à figura do parto, as dores elas estão se intensificando e o intervalo diminuindo. Se isso não for sinal de que o filho já está por nascer, que filho é esse? O filho se chama justiça, é o próprio Jesus. E a gente precisa acordar para os sinais, acordar para as contrações. Ou o filho vai nascer de noite dentro de casa. Exato. E a gente vai estar dormindo. Exatamente. E aí acordar de manhã e dizer assim, poxa, o que aconteceu? Jesus voltou. E aí a Bíblia diz, virá como um ladrão da noite. Mas é para todo mundo? Não, o ladrão só pega de surpresa quem não está esperando. O próprio Jesus disse, se você souber que dia que hora que o ladrão vem, você se prepara. Então, Jesus deixou o dia, a hora marcada? Não, mas ele deixou os sinais. Minha esposa teve 3 filhos de partos normais, né? Nós tivemos um aborto espontâneo, mas 3 filhos que estão conosco de partos normais, e nós não tínhamos como precisar o horário que ia nascer. Mas, gente, 2, 3 dias antes a gente já sabia. Estava preparado, né? Está vindo agora. Se prepara para que fosse no minuto seguinte, né? Você começa a ir para o hospital dando viagem perdida, e o médico dizendo, volta daqui a 3 horas. Exato. Volta amanhã. Olha, hoje à tarde dá uma passagem. Então você já começa a ver que a dor está intensificando e a frequência, o intervalo diminuindo. E a gente precisa acordar. As contrações estão aumentando, o intervalo está diminuindo e as pessoas continuam dormindo. Ninguém está fazendo enxoval. A gente pega a figura das virgens loucas, que na verdade não remete à igreja, mas pode ser usada aqui. E a Bíblia vai falar sobre as virgens prudentes, que elas levam azeite na botija e azeite na vasilha de reserva. As loucas, elas não levam nem na botija nem na vasilha. Gente, você não levar reserva, tudo bem. Você não levar azeite nem dentro da moringa, então não faz sentido você estar com uma vasilha na mão. Né? Uma coisa é não levar reserva, outra coisa é você não levar. Então tem crente que antigamente a gente orava a hora da necessidade do dia e 1 hora de reserva. Hoje a gente não ora nem a reserva e nem a do dia. A gente está levando os dias e na expectativa de um evangelho barato, de um Deus que não é bom, mas é bobo. Porque o evangelho, o Deus que está sendo apresentado, ele não é bom, ele é bobo. Desse evangelho moderno. E esse Deus, ele é pregado como, olha, fica tranquilo que na última hora ele olha para você com dó e te leva. E não é assim que a Bíblia escreve arrebatamento. Isso aí que o senhor fala é tão importante que a gente tem que pegar com o próprio Jesus. Eu gosto de dizer lá na igreja assim, quando você pega Jesus fazendo milagre, você não vê Jesus fazendo orações de horas, você não vê Jesus batalhando, brigando com o demônio, você não vê nada disso. Você vê Jesus, quando fazia muito, era levantar uma mão e dizer, vai, o profeta te salvou, né? Ou tocar em um olho, alguma coisa desse tipo. Mas por que ia acontecer isso com Jesus? Porque a guerra, vamos dizer assim, Jesus já tinha vencido antes no monte, quando ele já estava se preparando, quando ele já estava orando. Então, a oração ele fez muito antes, ele não fez na hora. E tem muitos de nós que nós estamos deixando para nos preparar em cima da hora. E eu quero te dizer, quiçá que você se prepare agora, que já estamos em cima da hora. Vamos só continuar, né, pastor? Por causa do tempo. Vamos ser rapidinhos, queridos. Versículo 9 aqui, né? Perseguição dos cristãos. Não vos entregarão para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados todas as gentes por causa do meu nome. Isso aí eu vou falar sobre, nós vamos falar agora sobre perseguição de cristãos, falsos profetas, um pouquinho de apostasia também, vamos ver se dá tempo, né? Século 20, a gente está batendo porque é o século mais recente agora. Se mata mais cristão no século 20, pastor, do que em toda a história da humanidade. O século 20 morreu mais cristãos na mão de outras religiões, por exemplo, como o Islã, do que na mão de Nero, na mão dos reis lá de Roma, né? Se mataram muito mais cristãos agora. Só uma informação para vocês: a China hoje, apesar de toda a perseguição, há um dado, pastor, que diz que nós acreditamos que a igreja evangélica, a maior quantidade de crentes está aqui na América, né? Está nos Estados Unidos, mas não. Há um dado que diz que para cada crente da América existem 2 na China. Só que só tem um detalhe: a igreja da China é subterrânea, é debaixo de perseguição. Só que Satanás não aprendeu ainda que não adianta perseguir a igreja, porque quanto mais persegue, mais ela cresce, acontece o inverso. Mas para vocês terem uma ideia, querido, como nossos irmãos chineses sofrem com essa
com esse problema dessa peste, da Covid-19 agora, os cidadãos chineses, eles têm pontuações, cada cidadão tem uma pontuação, e essa pontuação vai de inúmeros fatores, entre eles a sua religião. E quando aquele cidadão chegava no hospital e eles pulsavam a ficha e via a pontuação daquele cidadão, porque ele era cristão, a pontuação dele é baixa. Então o que acontece? Era negado atendimento. Por ser cristão, era negado atendimento. Nós vimos fenômenos surgirem, como o Isla, que surgiu agora, que matava, né? Nós vimos nas redes sociais matando diversos cristãos degolados, né? Nós vimos o Boko Haram, surgiu na África também, perseguindo cristãos, principalmente a igreja na Nigéria. Os caras entravam em povoados, fechavam a igreja com os membros dentro e botavam fogo, dizendo ainda que estavam fazendo aquilo pelo Deus deles, né, que é Alá. Então nós vemos uma grande perseguição para os cristãos. Mas acontece um outro fenômeno, pastor. Se por um lado nós estamos vendo perseguição e nós estamos vendo uma igreja crescendo em cima da perseguição, por outro lado nós estamos vendo apostasia. E apostatar é afastar. Existem alguns que dizem que apostasia é como se fosse divórcio, é se distanciar. E meus queridos e amados irmãos, em nome de Jesus, igreja brasileira, eu digo isso, pastor, porque nós estamos vendo um pouquinho isso acontecendo. Essa pandemia tem nos revelado isso. A apostasia começa, amado irmão, quando você que está nos assistindo, a apostasia começa quando você vai numa farmácia, quando você vai no supermercado, quando você vai numa fila de banco, quando você vai numa lotérica, quando você vai em N lugar, quando você fica batendo perna na rua, mas tem medo de ir para a igreja, porque na tua cabeça você vai pegar o Covid dentro da igreja e não nesses outros lugares. A apostasia começa, amados, quando eu começo a abandonar a minha intimidade com o Senhor, meus preceitos com o Senhor. E por que nós temos enfrentado tanta apostasia hoje no mundo? Porque nós iremos, por causa desse terceiro ponto que nós iremos falar agora, eu acredito muito isso, pastor, os falsos profetas. E talvez a gente poderia falar aqui dos falsos profetas das grandes religiões, como Maomé, como Buda, como Confúcio e como tantos outros. Esses não são, eu costumo dizer que esses não são problemas, pastor. Exato. Aí volta o que o senhor falou lá no início, né? Os falsos profetas que Jesus está colocando aqui é aqueles que surgiriam dentro da igreja, aqueles que surgiriam no nosso meio, porque são esses que estão trazendo a apostasia para o povo. E a gente, pastor, nós somos pentecostais, eu sou um pastor pentecostal com muito orgulho, pastor Gesiel também gosta de dizer isso, somos pentecostais, apesar das pessoas distorcerem o pentecostalismo, né? Mas durante muito tempo batemos em uma tecla que se chamava teologia da prosperidade, e um conceito muito errado, que levou muitas pessoas a ter uma visão de Deus distorcidas. Mas começa a surgir um outro fenômeno hoje, que não é das igrejas pentecostais, em grande parte, mas começa a surgir um outro conceito hoje que tem prejudicado muitas igrejas, que se chama teologia do coach. Queridos, não temos nada contra os coaches, nada. Inclusive tenho amigos que são e que ajudam muito outras pessoas. Meu problema é quando você começa a misturar a Bíblia com isso. Aí meu problema está nisso aí. E meu problema também, pastor, está em frases como aqui alguns malucos, que para mim é uma pessoa maluca falar uma coisa dessa. Como algumas pessoas disseram com o peito aberto, eu sou o centro de Deus. Pessoas famosas que arrancam aplausos em todos os dias. Outros que disseram, eu sou igual a Cristo. Misericórdia. Outros que disseram assim, se Jesus estivesse no paraíso, no lugar de Adão, teria pecado como Adão. Isso é uma blasfêmia muito grande. É rejeitar Jesus como Deus. Eu disse esses dias atrás, eu coloquei uma frase até aí no meu Instagram, dizendo assim, que quando Jesus falava, o poder de Deus era tão grande, expresso nas palavras dele, que não tinha como, e ainda não tem como você dizer que não é o próprio Deus falando por ele, né? E falando, ele sendo o próprio Deus, ele falando como Deus. Então, queridos, pessoas que levantam isso, e aí Paulo vai nos dizer lá em Timóteo, que surgiriam pessoas, homens igual esse, e eu atribuo a esses camaradas uma grande culpa na apostasia da igreja que nós estamos sentindo hoje. O coaching é uma ferramenta interessante. Eu fiz coach pela Unieducar e é uma ferramenta administrativa muito interessante em termos de administração, mas em nada serve para administração. Exatamente. Né? Serve para administrar em termos de gestão de pessoas, você aprender a preocupar muito mais com pessoas do que com papéis. Mas o problema foi quando pegaram o conteúdo do coach e levaram para o púlpito. E aí perdeu tudo. Como administrador, eu posso usá-lo como ferramenta, mas como pastor, não. Nunca. Sim. Né? Nunca. Então a gente tem loucuras como essa que a gente tem ouvido esses dias, irmãos.
a igreja ela tem criado o seu próprio evangelho. E aí Paulo ele faz uma observação a si mesmo, porque ele fala assim: me admira, falando dos Gálatas no capítulo 1, que tão depressa vocês foram para outro evangelho. Ele diz: se é, né? Se bem que ele não é outro evangelho, ele deixa claro: não, isso não é evangelho, né? Isso não é evangelho. Então ele diz: se bem que não é outro evangelho, é simplesmente outra mensagem. Então a igreja ela foi se afastando, ela foi perdendo, ela foi saindo, e aí a gente entra nesse âmbito dos falsos profetas, dos falsos pastores, dos falsos mestres, né? Para você que se perdeu, a gente falou de falsos cristos: 1, 2, rumores de guerra, 3, fome, 4, pestes, 5, terremotos, 6, perseguição aos cristãos, 7, a gente falou da apostasia, 8, a gente falou dos falsos profetas, invertido ali. E a gente chega nesse ambiente dos falsos profetas, que é esse parâmetro espiritual de que muita gente se declarando portador da palavra de Deus, sem compromisso com a palavra de Deus. Exato. É portador da palavra de Deus. E minha esposa deixou uma frase aqui, né, a gente falando muito de gravidez, bora ouvir as mulheres. Sim, quem entende, né? Realmente, né? Literalmente. E ela falou assim: uma gravidez normalmente são 40 semanas, mas pode ir até 42. Apesar disso, a partir das 36, olha que interessante, as mulheres já costumam deixar a mala pronta, porque imprevistos podem acontecer. Estamos esperando a volta de Jesus. Ele pode voltar individualmente para cada um de nós, e por isso precisamos estar preparados em tempo e fora de tempo. Maranata. Então, essa é outra preocupação que não se tem: a volta individual de Cristo. Verdade. Porque Ele pode voltar para você hoje e para mim. Né? Quantos irmãos nós foram levados pela Covid? Pela Covid, não, através da Covid. Então, entenda isso: Jesus pode voltar para você hoje. Para quem morreu há 1600 anos atrás, Jesus voltou para ele naquele dia. E a gente tem que estar preparado para essa vinda de Jesus também, que não depende de nenhum sinal profético, nenhum sinal escatológico, apocalíptico. Queridos, cuidado com quem você segue, cuidado para quem você está entregando seu coração, cuidado quem você anda ouvindo na internet. Sabe, tem muita gente que ele não tem prazer, muitas vezes um estudo como esse, você que é ovelha minha, ovelha do pastor Ezequiel, não para assistir, mas está se enchendo de materiais de outras pessoas que você não conhece a vida, não conhece a origem, não conhece o compromisso dessas pessoas com a palavra de Deus, e elas estão na internet pregando falsas verdades, que na verdade são mentiras. Está pregando mentira, está enganando a muitos. E Paulo vai escrever assim: olha, ele está pregando isso porque estão sendo procurados. É a demanda que está criando o falso profeta. Exatamente. As pessoas estão procurando tanto o falso profeta, que essa demanda está fazendo com que pessoas abram empresas com o nome de igrejas. Exatamente. Então cuidado, porque de repente você vai encontrar exatamente o que você está procurando. Se você procura a palavra de Deus, você sabe onde encontrar. Mas se você anda procurando em terrenos alheios, porque a grama do vizinho parece mais verde, você pode encontrar sérios problemas. E isso é muito importante, queridos. Falso profeta é sinal para falso crente. Ele vem justamente para isso, é a demanda, né? As minhas ovelhas conhecem a voz, né? Então quem confunde a voz de Jesus não é dele, né? Não é ovelha. É um sinal. Se você confunde a voz de Jesus com outra voz, você já está se autoclassificando como pode. Você não é ovelha, porque a ovelha que é ovelha não confunde a voz do seu pastor. Exatamente. Amém? Vamos para frente ali? Vamos lá, a gente está finalizar. A multiplicação da iniquidade, né? A gente poderia citar muitos dados sobre o aumentar da iniquidade, e eu gosto de fazer um parâmetro. Jesus diz: aumenta a iniquidade. O que é iniquidade, queridos? Pecado. Então, aumenta, mas não é qualquer pecado, né, pastor? É um pecado deliberado, é querer continuado, né? Continuado. Ele vai se tornando normal e até legal. Isso. E ele diz assim, e faz um confrontamento, o aumentar da iniquidade com o amor se esfriando, porque hoje, principalmente, a gente fala muito sobre o pecado e geralmente a gente tem uma conotação de colocar muito com o prazer, porque tem muito a questão do prazer também. E essa busca desenfreada hoje pelo prazer tem destruído o conceito de amor. As pessoas hoje não sabem mais o que é amor, o que é sentir amor, por que tem que haver um respeito, né? As pessoas perderam isso. E a gente vê isso no mundo, de uma forma drástica, não só na questão do pecado
pecados sexuais ou pecados de qualquer outro tipo de forma, mas nós vemos também, como o pastor acabou de falar um pouco atrás aqui, nós vemos a falta de amor na politicagem que nós temos vivido, que não tem ajudado ninguém. Pessoas estão perdendo a sua vida simplesmente porque há uma falta de amor. Você quer ver uma falta de amor chegar drasticamente, uma pessoa chegar no estado de iniquidade drasticamente, é quando você liga um jornal e você vê falando que um secretário qualquer, um governador qualquer, roubou dinheiro, verbas que deveriam ter sido aplicadas na saúde, ou superfaturou aparelhos que seriam para salvar vidas, respiratórios. Exemplo do remédio. O remédio estava sendo usado aí da cloroquina, e veio quantidades exageradas até do governo para todos os estados, e houve governadores que não só recolheram o que foi enviado do governo federal, como eles compraram os estoques dos laboratórios privados para garantir que os remédios não chegariam nas farmácias. E assim, pastor, como a gente está falando aqui, para a gente pouco importa sua posição política. O que nós estamos falando aqui é que isso aqui transcende a política. Isso é algo inclusive espiritual, e muito espiritual, né? Muito espiritual. Mas também tem a conotação da falta de amor do homem. Porque no final das contas, o que prevalece, queridos, é o lucro dos grandes, né? É o valor que eles vão receber. Então, a iniquidade tem que ser aumentada. A gente poderia ficar aqui o dia todo só falando sobre isso. Mas eu quero dar alguns dados aqui para vocês que é ainda mais importante para a gente. Porque, queridos, se por um lado, né, a gente tem visto tantas coisas ruins no mundo acontecendo, por outro lado a gente vê coisas muito boas acontecendo. E uma dessas é que Jesus disse que o evangelho do reino seria pregado em todo o mundo. E isso seria um grande sinal para nós. Durante muito tempo, pastor, eu pensei o seguinte, que o evangelho do reino que Jesus estava dizendo que seria pregado, e também não deixa de ser uma verdade também. Mas nós sabemos que o centro da história, o centro do mundo, e toda vez que a Bíblia fala sobre um ponto de referência, é Israel, né? Então, quando Jesus diz sobre o evangelho sendo pregado, o evangelho começa a ser pregado em Israel, e a gente sabe em Jerusalém, na verdade, né? Em Jerusalém, e depois ele vai, né? Porque houve aquela perseguição, Israel vai, os discípulos vão pregar em Samaria, e aí em todo mundo, né? E eu, durante muito tempo, eu pensei o seguinte, que durante os séculos que se passaram, o evangelho saiu de Israel, saiu de Jerusalém, e foi tomando, né, a Ásia, foi tomando a Europa, depois passou-se um tempo, o evangelho veio para a América, porque a América seria os confins do mundo, se a gente comparar a Israel, né? Então, veio o evangelho para a América, e agora nós vemos que está voltando, né? Os nossos, hoje somos nós que mandamos missionários para lá, não é verdade? Mas hoje eu tenho também uma outra interpretação, não é que essa não seja, talvez também verdadeira, mas eu tenho uma outra interpretação também, pastor. A Bíblia fala que o evangelho do reino seria pregado. Ela não disse que seria um espaço de tempo muito grande. Por exemplo, o evangelho do reino pode ser pregado no mesmo instante. E é exatamente isso que está acontecendo aqui agora. Nós estamos aqui em uma rede mundial, né, dentro da internet. Esse vídeo aqui ele pode alcançar qualquer lugar do mundo, basta uma pessoa ter uma conexão com a internet, né? Nós sabemos hoje que o evangelho, queridos, está 24 horas sendo pregado, 24 horas literalmente. Você pode ouvir uma palavra 24 horas por dia, em qualquer horário que você acordar de madrugada, vai ter uma pessoa pregando o evangelho no rádio, na televisão, na internet, em um templo, na rua, em todo lugar. Então Jesus, a profecia se cumpre de uma forma espantosa, inclusive. O evangelho sendo pregado. Eu tinha um site 2012, até em 2015, mantive um site, que era geisielsantos.com, onde eu semanalmente postava estudos escritos, né, estudos lá, textos, e eu tinha acesso às estatísticas do site, eu tinha como saber o público, de onde era, de onde estava vendo, pelo IP do computador, da internet, mesmo através do celular, a gente tem como rastrear. E era interessante porque assim, eu tinha uma quantidade de acesso, não era maior, mas chegava aos 40% da quantidade de acesso do site e daqueles estudos semanais que eu postava. Eles vinham de um país chamado Kuwait, não sei como ler direito lá. E eu interessei, falei, poxa, eu vou pesquisar, porque de onde é isso? E comecei a me situar com aquele país da Ásia, vi que tinha muita gente de lá acessando, eu tenho que descobrir alguma coisa sobre isso. E vi que era um país onde há uma perseguição ao evangelho enorme. E as pessoas estavam se discipulando, eu acredito que muitas delas baixavam o texto, traduziam, né, para poder compreender aquele texto. A gente tinha um número de acesso incrível em países
Quando eu ia pesquisar, eu falei, poxa, isso aqui são lugares de evangelho proibido, as pessoas estão acessando isso aqui. Hoje já tem em alguns países como China um controle de internet, na Coreia, para saber, né, se alguém acessar, a equipe antiterrorismo corre lá. Né? Então, assim, a gente tem essas lives aqui que a gente termina, às vezes daqui 13, 14 pessoas assistindo, 24 horas depois a gente tem quase 1000. E quando a gente posta isso no YouTube, eu às vezes tem pessoas comentarem lá em inglês, em outras línguas, eu tenho que traduzir para entender o que eles comentaram. Então assim, a gente percebe que há uma sede, há uma sede muito grande vindo de todos os lados. A mensagem hoje é importante estarmos na internet, ela está alcançando lugares que são inimagináveis para nós, lugares que a gente fala assim, poxa, eu nunca teria condições de ir lá. A palavra está chegando, a mensagem está chegando. Então assim, não vai ter mais desculpa, dizer, mas aquele lugar nunca foi alcançado. Gente, a internet está aí, e o Senhor está fazendo com que chegue, surpreendentemente está chegando. E tem mais um detalhe sobre isso, pastor. Há um chamado em nossas vidas, querido, vocês que estão nos assistindo. Pregar a palavra não é só para quem tem o título de pastor. Pregar a palavra foi uma ordem que Jesus deu para todo crente. Se você é cristão, se você é crente, se você tem uma experiência com Cristo de nascer de novo, você precisa pregar a palavra. Paulo diz que é em tempo e em fora de tempo. Ele diz, importa que o evangelho, que a palavra de Deus seja pregada. Então nós precisamos pregar a palavra de Deus, nós precisamos falar, até porque não é que nós iremos apressar a volta de Cristo com isso, mas nós iremos fazer com que a profecia se cumpra literalmente. E o evangelho sendo pregado é um grande sinal. Mas eu queria... Nossa, o Leonardo está colocando aqui, eu tô chegando aqui em Angra, né? Aí, que benção. Nos convida lá para a gente tomar banho de praia lá. E só para finalizar, queridos, com vocês, teria muitos outros sinais, né, pastor? Eu estava falando com o pastor Gesiel que a gente teria que ter umas 3, 4 lives, e para falar bem superficialmente ainda assim. Mas para finalizar, eu só queria colocar para vocês o último, depois eu vou deixar o pastor Gesiel finalizar. Israel é o nosso grande termômetro. 2020 está sendo um ano muito estranho, queridos. Começou esse ano de 2020, eu não sei se vocês se lembram, mas já começou com quase estourou a Terceira Guerra Mundial, porque houve ameaças dos Estados Unidos para o Irã, do Irã para os Estados Unidos, míssil apontado. Foi um negócio tenso, muito tenso logo no início do ano. Logo depois disso a gente vê a peste, a Covid se espalhou de uma forma drástica sobre o mundo. Aí a gente vê gafanhoto, aí a gente vê terremoto, aí a gente vê tanta coisa acontecendo. 2020 tem sido, mas desses sinais todos para mim, o que me tirou o sono, num sentido positivo, inclusive porque eu fui orar, foi quando eu fiquei sabendo sobre Israel assinando um tratado de paz com os Emirados Árabes. Isso aí é algo histórico, amados, é algo histórico, porque nós sabemos que terá, para que se cumpra as profecias futuras lá de Apocalipse, Israel terá que ter paz. Se era imensurável você dizer que Israel voltaria a ser uma nação, pastor, hoje ainda soa como loucura você dizer que Israel vai ter um tratado, vai ter paz com os países árabes. Mas o que a gente viu é que, de uma certa forma, eles já estão articulando tudo isso, todas essas coisas. Israel entrou com um pedido agora recente para a ONU, porque eles querem poder tocar o shofar no monte do templo, né? No Monte Moriá, se não me engano, né? Que é o monte do templo. Eles querem tocar o shofar. Só se toca o shofar no monte do templo para anunciar o Messias. Todas as vezes que eles queriam lembrar o povo de Israel, os judeus, do Messias, da promessa do Messias, eles iam até o monte do templo, se colocavam e tocavam o shofar. Esses dias atrás, um grande rabino, eu me esqueci o nome dele agora, me perdoe, mas um grande rabino, não é desses que mexe com cabala, não, é um cara sério lá de Jerusalém. Ele disse assim: Israel não virará mais um ano sem conhecer o seu Messias. Então, está tudo preparado, queridos, está tudo preparado. Israel é o nosso termômetro, é o termômetro da igreja. Todos esses sinais aí é importante a gente perceber, mas o mais importante é nós vermos o que está acontecendo com Israel, porque é o sinal, é a parábola da figueira. Não é isso, pastor? Mateus 24, né? 32 e 33, que acho que é um texto para a gente terminar aqui, que é: aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Aí Jesus fala assim: igualmente,
quando virdes todas estas coisas, Mateus 24, ele está falando exatamente das 11 coisas que nós citamos aqui. Quando virdes todas essas coisas, a gente provou que já vimos, sabei que ele está próximo. Mas Jesus fecha o versículo 33 dizendo assim: às portas. Exatamente. Sabei que ele está próximo, às portas. Então, diz, quando você vir cumprir essas 11 coisas que nós acabamos de descrever para vocês nas 1h15, sabeis que ele está próximo às portas. Então, meu irmão, não dá mais tempo de ficar pensando, não dá mais tempo de você decidir, você que já passou a pandemia e está se escondendo atrás de uma tela, alegando que está na quarentena e na verdade você está simplesmente tentando abafar a sua frieza espiritual. Desperta. Acabou o tempo de sono, o sol da justiça está raiando, a hora de acordar é agora. Não dá mais para você dormir, não dá mais para você se esconder, não, a hora de acordar é agora. Jesus está voltando, os sinais estão aí. Tudo isso que a gente está vendo são sinais iminentes da volta de Jesus, e a gente precisa acordar enquanto é tempo, ou vai ter muita gente que não vai acordar e vai ser acordado pela notícia de que ele já voltou. Vai ser acordado, né? Quando ouvirmos que há paz em Jerusalém, saber que chegou o fim. Olha essa profecia. E aí nós estamos em Israel agora dizendo: não, vamos fechar o acordo de paz, vamos tocar o shofar aonde está construído a sede do islamismo. Então, quando você ouvir isso acontecer, já ouvimos, não tem mais nada para cumprirmos. Está cumprido, está cumprido. Então é tempo de voltarmos para Jesus. Amém? Corre para Cristo. E eu não falo para você que está distanciado, eu falo para você que está na igreja. Corre para Jesus. Corre para Jesus. Amém? Pastorzão, muito obrigado. Foi um tempo maravilhoso. A gente conseguiu espremer esse tema aí, né? Verdade. Tema de semanas, mas conseguimos espremer aqui em 1 hora. Que Deus te abençoe. Obrigado mesmo por ter atendido o nosso convite. Estamos à disposição. E faz uma propaganda. Ele está fazendo uns estudos no Instagram aí, que está fantástico. Já deixa aí dia e horário para a gente. Amém. Toda quinta-feira, às 20 horas, nós estamos lá no Instagram. Então, falando sobre várias coisas, inclusive sobre escatologia também. E você é nosso convidado, é lá na minha página, Ezequiel F. Novaes. Nós estamos lá todas as quintas-feiras, às 20 horas. E estamos também com os trabalhos, né, pastor? As lives, né, no Facebook, no YouTube também, principalmente aos domingos, né? A igreja, eu gosto de dizer assim, se o inimigo achou que a igreja ia frear, na verdade eu nunca trabalhei tanto em minha vida como nesse período agora. Mas o Senhor nos dá força, a gente tem rompido em fé, e nós temos visto, querido, salvação. Se tem muitas pessoas que estão esfriando, tem muitas pessoas também que estão querendo, buscando, tendo sede. E eu quero dizer para vocês só uma coisa: quem tem fome busca, quem tem sede busca. Eu falei sobre isso aqui no último dia antes de fechar. Eu tenho um texto guardado que eu li aqui no púlpito. Aquele texto eu escrevi depois de 1 hora de lágrimas aqui na igreja, chorando e orando à tarde. Eu falei assim: nesse tempo, muitos filhos na fé que estão longe vão voltar. E muita gente que estava agregada à igreja vai sair. Verdade. É um tempo de seleção. Então esteja entre os que vão ficar no sentido de permanecer firme. E persevera, né, pastor? Persevere na fé, queridos. Não deixe, não abandone Jesus por nada. Nós estamos no final. Queridos, Jesus chama princípio das dores. Eu só quero dizer para você assim, eu creio que nós estamos no final dos princípios das dores. Amém. Aleluia. Queridos, minha esposa acabou de colocar minha página no Face também, minha página no YouTube. Tá bom? Entra lá, curte, se inscreve. Tá bom? Acompanha a gente. É sábado, 5 horas. Eu quero falar sobre um tema fantástico aqui e muito polêmico. Sinceramente errados. Esse tema vai dar pano para forte. Sinceramente errados. Tem muita gente que é muito sincera no que faz, mas o que ela está fazendo está errado. Paulo, ele era muito sincero no que ele fazia, mas o que ele fazia não agradava a Deus. Então, sábado, sinceramente errados. Vai ser um tema fortíssimo, muito polêmico, mas vai te levar para um nível melhor diante de Deus. Amanhã nós temos live aqui na página da igreja, do PRG Reina Glória. É Reina Glória do PRG Reina Glória. Reina Glória de Conquista, 9 da manhã.
e 7 horas da noite, tá bom? De manhã com a ceia, de noite com o culto. Seus horários lá, pastor? 9 da manhã, 18 horas e às 19 horas. A gente tem live às 18 horas e às 19 horas no canal do YouTube da igreja, Igreja Evangélica Só o Senhor é Deus, e no Facebook IESD Oficial. Amém. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus e até sábado que vem. Amém.